tudo quanto pedires em meu... Quem está falando aqui? Quem está com a Bíblia aberta aí? A Bíblia de quem está escrito em vermelho aí? Quando você vê em vermelho, quem é que está falando? Jesus, olha lá. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Quem crê na palavra de Cristo? Por que Jesus faz? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que eu pedir no nome de Jesus, se for para a glória do Pai, acontece. Se for para o nome do Senhor ser glorificado, acontece. Olha o que o Espírito de Deus mandou falar. Quantos aqui tem um pedido para o Senhor nessa noite? Não, vou perguntar de novo. Quantos tem um pedido para o Senhor nessa noite? Amém. Quem crê que Ele vai te responder? Amém. E depois que Ele fizer, você tem que fazer o quê? De que maneira? De que maneira? De que maneira? E por que vocês não testemunham? Sabe por quê? Vocês travam a bênção. Por falta de conhecer, vocês travam. Você pede algo em oração, Deus faz e deixa de glorificar o Senhor através dos testemunhos. Deixa de praticar a paz. Tudo quanto pedires em meu nome. Quem tem uma petição a Jesus hoje? Quem não tiver aí, tiver tudo bem, estende a mão para mim, que eu tenho uma petição bem grande. E eu preciso das orações. Quem está entendendo? Se você tiver tudo tranquilo aí, eu preciso. Olha lá. Ó. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Por que ele vai fazer? Para que o Pai seja glorificado em quem? Eu vou fazer para que o nome do meu Pai seja glorificado. De novo, quando é que nós glorificamos o Senhor? Em outras palavras, na hora do testemunho tem que ser dito assim também. Quantos aqui vai glorificar o nome do Senhor hoje com o seu... Está na Bíblia ou não? E por que muitos não faz? Viu? O príncipe deste século cegou o entendimento de muitos, para que não vejam o quê? A glória de Deus. Na onde? Na vida deles. O demônio quer cegar para que muitos não entendam e não vejam a glória de... E onde que entra o homem? O velho homem? Não, aconteceu porque eu trabalhei, porque eu coloquei a mão, porque eu levantei cedo, porque eu fiz por onde. Aconteceu tudo bem. Já vou resumir tudo esse pensamento terreno. Quem é que está dando esse fôlego para você respirar aí? Então acabou. Se ele tirar o fôlego aí, somos um saco de osso de gordura. Já corta, já vamos cortar o mal pela raiz. Não, mas eu fiz por onde? Quem está te sustentando de pé? Lembra da pandemia? Tudo que o povo queria era respirar. Ah? É, muitos esquecem. Aí pensa que é alguma... Viu onde está o erro? Se eu e você não for confrontados pelo Espírito e pela palavra, você não cresce. E fica no automático, entra na igreja só para pedir. E não consegue glorificar, agradecer e crescer, como Jesus cresceu na graça e no conhecer. Tem momentos que nós vamos rodar num pé só, falar em línguas estranhas, os dons espirituais, pessoa, braço cresce, perna cresce, pessoas é curada, sim. Mas a maior parte temos que sentar para aprender. Senão, na hora que tiver as manifestações do Espírito, você não tem consciência. Se você não tiver consciência, você não se rende. Você não se entrega de todo o coração, porque você vai ver pessoas falando em outras línguas do teu lado e você vai ficar querendo entender. E está escrito na Bíblia que quem fala em línguas estranhas fala direto com quem? Com Deus. Aí, devido você não conhecer a Bíblia, fica assim. Que língua é essa que o irmão está falando? Rasto, diande, biande, comande, soria, massa. O que é isso? Porque não conhece a palavra de... E quando você está falando em línguas, você está edificando assim. E quando você está orando em línguas, é como um download. Só Deus e você.
Deus entende as tuas línguas e você entende as respostas de Deus. E por que muitos não desejam? Por que muitos não querem? Por que muitos, em vez de se lançar, ficam olhando, observando? Estou falando de obreiro. Falando de membro, falando de obreiro. E depois fica uma vida arrastada. Por quê? Porque na hora da busca não se entrega. Ora por mim. Vive na dependência de oração. Por quê? Porque não se edifica. A Bíblia diz: seja santo porque eu sou. Sou? Não se santifica. A Bíblia vai dizer que as bênçãos que o Senhor tem liberado para mim e para você está diante de nós. Só que para enxergar precisamos dos olhos do Espírito. E tem pessoas que insistem em ser racional com a mentalidade do velho homem. Não consegue nascer de novo. Essa pessoa está doente. Essa pessoa está presa. Ela precisa ser E hoje é um culto de cura e libertar. Volta rapidamente para a gente já caminhar para o final. Quem está recebendo o que Deus está falando? Você tem que sair daqui confrontado. Você tem que sair daqui pensativo. Para onde você está levando a sua alma? Você tem que sair daqui hoje pensativo mesmo. Para onde você está levando a sua alma? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Comendo, bebendo, dormindo, trabalhando, pagando conta, e o que mais você está fazendo a respeito do reino de Deus? O que mais? O que mais você está fazendo? Acabamos de falar aqui do homem riquíssimo. E quando chegou uma enferme, ele não ia para canto. O que você está fazendo com a sua vida? Continua querendo prosperar. É errado? Negativo, não é errado. A Bíblia diz que a gente temos que comer o melhor da. Mas antes de você querer comer o melhor da terra, como está a tua vida espiritual? O que você está fazendo em prol do reino de Deus? Além de dar muitas desculpas, o que mais você está fazendo? Olha só. Coloca novamente 2 Reis, por favor, filha. 25. Volta, diz Ezequias, chefe do meu povo. Olha lá. Assim diz quem, igreja? Que Senhor? Que Senhor? Teu pai. Ouvi o quê? E vi as tuas. Quem crê que Deus está ouvindo as suas orações? Quem crê que Deus vê as nossas lágrimas? Só que depois ele vai e confere para ver se no meio do seu coração existe arrependimento. Então não adianta chorar com lágrimas de, como diz o mundo aí fora. Nunca vi crocodilo chorar, mas diz que é de crocodilo. Quem já viu crocodilo chorar aí? É uma conversa fiada, eu nunca vi crocodilo chorar. Né? Então, olha lá, lágrimas falsas, né? Olha lá. Vocês entenderam, né? Olha lá. Olha lá. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então quer dizer que Deus, ele ouve e vê. Quem está entendendo? Diga assim para você mesmo em voz alta: Deus está me vendo. Quando? Quando? Não só Deus como está nos vendo, como a Bíblia diz que Jesus fala assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então deixa eu dar um recado, Jesus está aqui. A Bíblia diz, e o que está na Bíblia eu creio. Jesus falou: onde está reunido no meu nome, eu me faço presente. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Quem está entendendo? Então olha só. Eis que eu te sararei. Olha como Deus é bom. Eu te sararei quando? Quando? Viu? E você quer coisa para ontem. Deus tem um tempo determinado para todas as. Deus podia sarar ele na hora?
Sim ou não? Imediatamente, como a mulher do fluxo de sangue foi curada, usando a fé, tocando em Jesus. Sim ou não? Só que olha o recado de Deus. Baixa o fundo um pouquinho, filho. Ó. Eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirá à casa do Senhor. Ou seja, você vai voltar no altar e vai me glorificar. Só que depois de 3, não é do jeito que você quer, nem na sua hora, nem no seu tempo. Diz o Senhor. É do meu jeito. Quem está entendendo? Se não tiver submissão, não vai ter glória de Deus. Sem honra de Deus. Ao terceiro dia, subirá à casa do Senhor. Próximo, filha. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei. Trazendo para os dias de hoje, Deus está falando assim para mim e para você. Nenhum demônio se aproximará de você. Para Ezequias ele falou o rei da Síria. Para mim e para você ele fala assim: nenhum espírito imundo se aproximará da tua vida, da tua casa e da tua família. Quem crê nisso? Olha lá. E a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim. Olha o que Deus está dizendo. Por amor de mim. E por amor de Davi, o meu. Próximo, filha. Pode pôr na NVI. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de quê? Deixa eu te falar algo aqui. Pega essa chave aqui, eu já estou findando. Não era só Deus falar assim, ser curado. E ele era curado? Mas o que fez a enfermidade vir era o quê? Não entendi. Já esqueceram? Já esqueceram o que foi? Então Deus falou assim, ó. Só vou te curar depois de 3 dias. E tem mais. Vai lá, ó lá. Disse mais. Tomai uma pasta de figo e tomaram e a puseram sobre a chaga. E ele o quê? Você não entendeu a chave? Além de eu te curar depois de 3 dias, pega essa pasta de figo e passa sobre a enfermidade. Não bastava Deus liberar uma pá. E ele era. Então tem coisa que Deus vai fazer na minha na tua vida através das direções. Se eu e você obedecer às direções, acontece. Se não obedecer às direções, não vai acontecer nada. O que eu vejo Deus entregando para Ezequias? Através do profeta Isaías. Direções. Só vai ser curado depois de 3 dias, pega a pasta de figo e passa nas chagas, na lepra. E eu só vou curar depois de 3 dias. Eu quero ver se você está liberto mesmo, se você continua com o seu orgulho. Quem está entendendo? Teve um outro na Bíblia que quase não foi curado por causa do orgulho. Quase que ele fica com a enfermidade. Quem foi? Naamã. Sim ou não? Ainda bem que o servo falou, meu senhor, se ele te pedisse outra coisa grande, maior, o senhor não faria? É só 7 mergulhos. Por causa da do ouro, viu? O orgulhoso não chega a lugar nenhum. Ele roda, roda e roda, não tem credibilidade nenhuma. O que ele fala, ninguém escreve. Porque ele é cheio de si mesmo e nada de Deus. Foi no próximo. E Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal? Olha para você ver. Mesmo o profeta dando direção, ele pediu um sim. Só que Deus é bom, igreja. Ah, mas o senhor está entregando isso? Como que eu vou saber que vai acontecer? Aí Deus deu um sinal miraculoso, extraordinário. Olha lá, ó. Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Próximo. E disse Isaías, o profeta, isto te será por sinal, da parte de quem? De que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra, quantos graus? Ou voltará 10 graus. Ele falou assim, escolhe aí. Você quer que adianta a sombra ou você quer que retrocede? 10 graus. Ele deu uma escolha, sim ou não? Olha lá, uma pergunta, interrogação, sim ou não? Põe no próximo. Olha lá. Então disse Ezequias, ele escolheu,
é fácil que a sombra decline ou adiante. Põe na NVI, filha. Olha lá. Ezequias disse: como é fácil a sombra avançar 10 graus. Prefiro que ela recue. O quê? Então ele quer que o relógio voltasse. Já que Deus vai me curar, eu quero um sinal. O relógio vai ter que voar. Põe no próximo. Então o profeta Isaías fez o quê? Quem vai clamar ao Senhor aqui? O profeta só clamou ao Senhor. E o que aconteceu? Olha lá. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar quanto? Que havia descido na escadaria de Acás. Até aqui. Deus fez ou não fez? Um homem orou ao Senhor e o relógio voou. E muitos não têm fé de orar para receber algo tão simples na vida. Mas não é que não tem fé. É que a fé continua pequena, menos do que um grão de mostarda. Por quê? Apóstolo, mas eu ouvo quando escuta a palavra, não pratica. E às vezes que se manifesta que pratica, é fora da direção de Deus. Porque só quer fazer aquilo que agrada ao Corá e não o que Deus manda. Tá aí o segredo. Quando você faz aquilo que te agrada, nem sempre você está agradando a Deus. Mas quando você pratica aquilo que agrada a Deus, você pode ter certeza que a sua alegria no final será grande. Quem está entendendo?